Eu aposto que você já está cansado daquele velho papo de se inscreve no canal, senta o dedo no like, ativa o sininho, que a gente sempre escuta em cada vídeo do YouTube que existe no mundo. Então hoje eu quero começar de uma forma diferente. Você lembra da abertura da SIC Video? E depois desse momento nostalgia que a gente colocou aqui, hoje a gente vai fazer uma mescla entre quadrinhos e cinema. Para quem não sabe, o Enfio, produtor aí, cartunista, jornalista, humorista brasileiro que produziu a Graúna, né? Os Fradinhos e tantos outros personagens que nos marcaram aí, ele também tem um filme. Ele foi diretor, ele foi roteirista, também foi diretor de arte, além de ator, do filme Tanga, deu no New York Times. Uma coisa bem interessante desse filme é que ele foi dirigido pelo Joffrey Rodrigues, filho do Nelson Rodrigues, também um produtor, roteirista importante do nosso cinema. Com certeza você conhece também essa expressão deu no New York Times pela música do Jorge Benjor. É uma música que critica o momento social brasileiro naquela época dos anos 80 e que colocava o saudoso Tim Maia como o síndico do Brasil. O Enfio também era um grande crítico do acordão nacional, que foi o fim da ditadura militar e a passagem para o regime democrático, para o regime civil. E nesse filme ele faz críticas com um bom humor característico. O seu humor ele é sempre ácido e é sempre irônico e até um pouco triste no final das contas. Quando você analisa bem a situação, você percebe que a ironia nos revela um Brasil muito pior do que a gente gostaria que existisse. O elenco do filme é muito rico, passa por nomes como Flávio Miliaccio, Haroldo Costa, Elke Maravilha, Chico Anísio, Cristina Pereira, Rubens Correia e o próprio Enfio, que tem um papel central aí no filme também. Além da participação especial do cartunista Jaguar. Um dos elementos mais interessantes que me chamaram a atenção no filme é a velocidade das sacadas, das gags e das referências que o filme faz, que a todo momento, e até a própria estética da fotografia, a todo momento parece que você está lendo uma tirinha do Enfio. A trama do filme trata de uma ilha minúscula de 3 mil pessoas apenas, e que 99% da população é analfabeta. E como ele mesmo diz no filme, não tem aeroporto, não tem médico, não tem escola, não tem hospital, não tem universidade, e tem apenas uma livraria. E essa livraria vende apenas um livro chamado Mein Luta, uma referência, é claro, ao livro do Hitler, né? Mein Kampf, e que tem um ditador ali na ilha que escreveu esse livro, e esse é o único livro vendido nessa ilha minúscula chamada Tanga. O ditador ele é muito caricatural, assim, ele remete àquela atuação clássica do Chaplin no filme O Grande Ditador. Ao mesmo tempo que ele busca passar aquela imagem de durão, de autoritário, ele é sempre ridículo, é um personagem que ele é histérico e ao mesmo tempo ele é super infantilizado. Tem muitas cenas que mostram esse caráter infantil do ditador. O animal de estimação do ditador é uma galinha. E isso não é por acaso, é uma piada com os integralistas brasileiros, que eram uma espécie de nazistas tupiniquins, que buscavam essa referência, as saudações, toda aquela estética do nazismo, e eram chamados pelos antifascistas da época de galinhas verdes. Tem muitas semelhanças, infelizmente não é coincidência, entre o ditador da época, o governo de Tanga, e o governo atual do Brasil. Mas como é que os americanos vão mandar ajuda militar para Tanga? Se a nossa democracia ocidental e cristã
não está em perigo. Sem atentados terroristas, sem ameaça comunista. E até mesmo existe uma riqueza natural meio nebulosa no filme, que é a tangaína, que seria uma referência ao nosso nióbio de hoje, talvez. 8 million tons of the most pure tangaína. Um elemento cômico muito marcante é uma privada que, quando aberta, toca Wagner. Claro que é uma piada com o nazismo, e também mostrando a qual lugar essas ideologias autoritárias aí de extrema direita pertencem na história mundial, né? Ela serve como um espaço para que o ditador possa fazer a leitura do New York Times. E aí que vem essa grande questão com o New York Times. O ditador, ele censurou toda a imprensa, não existe nenhum jornal que seja legalizado na ilha. E ele recebe apenas uma edição do New York Times, que o sobrinho dele, que mora em Nova York, compra e manda para ele num esquema de segurança máxima. E aí ele faz essa leitura do New York Times, que chega com 3 dias de atraso, e baseado nas notícias que ele vê lá, é que ele acredita na realidade. Tem muito a ver com essa questão das fake news. Em algum momento do filme você vai ver uma referência muito forte nessa questão das notícias falsas, e mostra também como existe uma submissão da epistemologia mesmo ditatorial a um outro senhor maior, que seria o imperialismo, né? Existem algumas referências no filme muito claras também ao atentado do Rio Centro, onde os militares tentaram forjar um ataque terrorista para que pudessem ter uma justificativa para fechar o regime e impedir a abertura democrática. E também nessa ironia que mostra o lado mais sombrio do Brasil, existe ali uma referência também ao assassinato do Vladimir Herzog e essa questão de tentar forjar um suicídio. O filme, na verdade, ele é um grande acerto de contas com esse período da ditadura, né? Só que um acerto de contas bem humorado, né? Um caso à parte é o núcleo dos guerrilheiros. Todos eles representam a loucura das vanguardas políticas que se colocaram como oposição à ditadura. Os grupos são o Pentelho Luminoso, que seria uma referência aí aos grupos que tentam fazer uma transposição da realidade chinesa à realidade brasileira. O outro grupo é chamado de AIDS, que é a Ação Insurrecional Democrática Sexual, que é ali uma espécie de início das lutas LGBT+, só que com uma oscilação entre o progressismo e a piada, e tem uma característica ali bem carregada de homofobia, na verdade, nesse personagem. O outro grupo seria a Ação Paranoica Radical, que são aqueles velhos militantes, né, que por medo do fechamento do regime, da tortura, da prisão, do exílio e tudo mais, sempre tem medo de radicalizar suas ações, sempre tem medo de fazer ações mais arrojadas, então sempre afoito, sempre olhando para os dois lados e pensando 10 vezes antes de agir. Outro grupo seria a vanguarda da vodka sectária, que seria uma representação dos grandes intelectuais, dos acadêmicos, que separados da grande massa da população brasileira, ficam sempre dotando as pessoas de papéis históricos que eles têm que cumprir, o que o povo deve fazer, o que o povo deve pensar, mas que não conseguem ter esse tato, né? Não conseguem estar de fato no meio do povo para não induzir, mas entender melhor. Outro grupo é a Liga da Mulher Ideal, um personagem absolutamente caótico e muito marcado pela característica do cartoon. Sempre são tirinhas, sempre são sacadas, a própria mise-en-scène, a forma como age a personagem, ela é muito conectada com o estilo do cartoon. O paralelo zero
ele é um personagem que ele faz a tradução do New York Times, da edição do New York Times, através da leitura do I Ching, que também é uma coisa que estava na moda na época, né, e representa muito essa nova era, né, e todo esse cosmopolitismo, né, esse sincretismo cultural, esse multiculturalismo que vinha com o neoliberalismo, com o fim da União Soviética. Já o personagem do Flávio Miliaccio é o Partido Comunista Tanganês. Você vê pelo semblante, pelas ações do personagem, que ele representa aquele cansaço, aquela incerteza em relação aos rumos das lutas, já que o projeto do velho Partido Comunista, do Partidão, tinha sido interrompido pelo golpe militar. E ele ficou nesse meio do caminho aí, que não sabia se ia para a luta armada, se ia para as lutas democráticas ou não. E o personagem representa muito isso. A esposa do ditador, ela é interpretada pela maravilhosa Elke Maravilha, que é uma espécie de devoradora de homens e tal. E tem uma cena marcante em que ela coloca um funcionário negro para beijar os seus pés. Ela é a esposa do ditador, então ela representa o parasitismo, toda essa corja, né, que recebe do bom e do melhor enquanto o povo está na miséria. E em algum momento do filme, quando existe uma ascensão popular, tem uma troca. A Elke vai embora, né, a esposa do ditador some e ela é substituída pela cena por uma mulher negra, numa cena bem bonita, bem montada e que representa essa ascensão das lutas populares. O Enfield consegue transpor para o cinema a estética das tirinhas, as sacadas rápidas, as gags, uma crítica voraz e ácida da política do Brasil de ontem e um pessimismo esperançoso com a nossa futura democracia. Esse filme ele foi premiado pelo Festival do Rio de Janeiro nas categorias de melhor filme, melhor atriz para Cristina Pereira, melhor cenário, figurino, trilha sonora e fotografia. E o Enfield, como disse, ele conseguiu romper o seu isolamento próprio como cartunista, como jornalista e adentrar, mergulhar numa arte coletiva que é o cinema. Muito interessante, vale a pena assistir e é a indicação de hoje do nosso Cinemargem. Então, valeu galera, continue acompanhando, toda sexta-feira estamos aí. Valeu! Fica decretada a democracia em todo o território nacional a partir das 0h de amanhã. Ei, se a gente não quiser essa democracia, pois terás os teus direitos políticos cassados por 10 anos. Tomamos o poder! Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout.